E vamos seguir falando de política americana agora com Fabrício Naitsky. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lívia. Boa semana. Para nós. O presidente Donald Trump sugeriu a retirada de palestinos da faixa de Gaza. Ele indicou que o Egito e a Jordânia poderiam receber parte da população da região. E a ideia não foi bem recebida. Olha, teve uma pessoa que gostou, o ministro das Finanças de Israel, que é o Bezalel Smotrich. Ele é um ministro considerado da ala mais extremista do governo de Benjamin Netanyahu. Exatamente. Ele e o partido dele sempre tiveram esse desejo de que a faixa de Gaza retorne ao controle israelense, como era até cerca de 20 anos atrás. Agora, quem não gostou? Todo o resto da região e muito provavelmente do mundo todo também. Até o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é relativamente contrário a essa ideia. O Donald Trump não especificou exatamente quem é que tomaria controle ali da faixa de Gaza, mas ele disse o seguinte, que pelo menos 1,5 milhão de palestinos poderiam ir para a Jordânia e também para o Egito. A Jordânia, que já tem uma população muito grande de palestinos, e o Egito, que tem ali alguns milhares de palestinos vivendo no seu território. A explicação do Donald Trump é a seguinte: a faixa de Gaza, segundo ele, virou um local de demolição. Tudo por lá está demolido, as pessoas estão morrendo, então ele preferiria que esses palestinos saíssem da faixa de Gaza, fossem para outro país de maioria árabe e pudessem viver por lá de uma maneira um pouco mais digna. Ele também falou que é preciso fazer uma limpeza geral na faixa de Gaza. Esse é um termo que acabou gerando até uma certa disputa, vamos dizer assim. O que acontece? O que cada país aqui, o que cada autoridade diz em relação a isso? Jordânia e Egito, pelo menos até nesse primeiro momento, se negam a receber cidadãos da faixa de Gaza. Por quê? Há uma grande questão aí. Primeiro que a gente está falando aqui de uma população bastante pobre. Então, essas pessoas indo para o Egito e para a Jordânia, elas não necessariamente ajudam esses países a se desenvolver. São países que precisam de muita ajuda financeira, precisam de muita ajuda social e estariam recebendo ali uma grande quantidade de deslocados, de imigrantes que precisariam entrar nesse país e se adequarem às suas regras, enfim, ao mercado de trabalho e tudo mais. Não é uma movimentação simples. O que o Hamas diz, que é quem toma controle de fato, quem tem controle de fato da faixa de Gaza, diz que não quer que essas pessoas saiam porque eles querem fazer a reconstrução da faixa de Gaza. E isso aconteceria com a população local e não sem ela. A faixa de Gaza, a gente lembra que ela faz parte daquilo que a gente conhece hoje como territórios palestinos, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, em uma eventual criação de um Estado palestino, a faixa de Gaza faria parte desse território. Os palestinos querem a faixa de Gaza para eles, embora não seja um território, digamos assim, com muito interesse econômico em volta, mas tem ali toda uma questão de representação. Bom, isso vai dar muito pano para manga, porque Israel também, pelo menos nesse primeiro momento, não quer tomar o controle de um território que tem ali cerca de 2 milhões de pessoas, a estimativa era de 2 milhões e 300 mil habitantes na faixa de Gaza, todos eles com muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades sociais. Em outras palavras, Lívia, num português bem claro, a faixa de Gaza é um abacaxi para qualquer país nesse momento e ninguém quer tomar conta. E quem mora na região, para quem está naquela área há muitos anos e tem aquela área como terra sua, não quer abrir mão, não ninguém quer sair de casa, exatamente. Né? E é compreensível isso, com certeza. Claro. Vamos ouvir também os nossos comentaristas? Vamos. Vou começar com você, Deise. Falávamos mais cedo com o professor Alexandre Pires sobre isso. A Cisjordânia e a faixa de Gaza são o que os palestinos têm de mais próximo, embora muito distantes, de ter um território próprio, de ter o próprio Estado palestino. E aí, quando você propõe a retirada de milhões de pessoas de uma região em nome de acabar com Hamas, em nome de acabar com uma guerra, em nome de, até por uma questão humanitária, é o que o Trump tem falado, permitir uma região mais segura para essas pessoas e um processo de reconstrução mais fácil, mais simples, até assim não soa muito bem essa proposta, né? O que você acha? Não ficou nada bom isso daí, né, Lívia? Essa proposta do Trump, ela ignora as complexidades históricas e políticas desse conflito israelo-palestino, né? A faixa de Gaza, como o Naitsky falou, ela é o lar de aproximadamente 2 milhões de
de palestinos, muitos são refugiados ou descendentes de refugiados que foram deslocados durante a criação do Estado de Israel em 1948. Então, sugerir um deslocamento em massa desconsidera o direito dos palestinos à autodeterminação e à permanência na sua terra natal. Além disso, Lívia, essa ideia de reassentar os palestinos em países vizinhos não leva em conta as implicações socioeconômicas e políticas para essas nações, né, que já enfrentam de novo, como o Naitsky falou, aí, desafios bem significativos. A Jordânia, por exemplo, já abriga uma grande quantidade de população de refugiados palestinos e o Egito tem expressado repetidamente a sua oposição a qualquer movimento que possa resultar no reassentamento permanente dos palestinos no seu território. Então, essa afirmação do Trump, ela está ignorando, é mais uma das afirmações dele, né? Ele tem sido bem combativo e bem proativo no que ele falou durante a campanha, mas é mais uma proposta que ignora essas complexidades históricas e os desafios práticos do que elas representam. Bom, os Estados Unidos são um grande apoiador, o principal apoiador de Israel e, obviamente, os países do entorno de Israel, que estavam ali numa posição de apoio ao que estava acontecendo ali, as ações do Hamas e o Hezbollah, vão ter sempre uma manifestação contrária a qualquer declaração dos Estados Unidos. Entretanto, a gente precisa lembrar que o Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza, manteve a sua fronteira fechada enquanto o povo palestino estava ali sofrendo ataques de Israel, porque o Hamas, que domina aquela região, é um grupo terrorista e aquelas pessoas cresceram, vivem debaixo de um regime terrorista. O fato é que os Estados Unidos quer diminuir o número de pessoas que sofram essa influência e o Hamas está lutando para, com esse discurso de que as pessoas têm direito de ali morar, manter o número de pessoas alto na região para que eles continuem influenciando essas pessoas que vivam com o propósito de acabar com Israel, porque é exatamente isso que acontece. Não há bonzinho ali. Há um clima bastante tenso que agora está razoavelmente sob controle diante desse acordo que foi feito entre Hamas e Israel, mas não é possível se enganar. O Hamas continua sendo o grupo terrorista que influencia a sua população a eliminar israelenses e destruir Israel.